Agora, nesse momento, a gente vai então mostrar e nomear os elementos com os quais, não é? Essa região, né, que está adjacente ali à glândula hipófise, né, a parte lateral da cela túrgica, né, o seio cavernoso, né, esse elemento seio cavernoso, com os elementos que ele se relaciona, tá bem? Então, olha só, nós pegamos aquela mesma imagem que você tinha visto anteriormente, onde nós tínhamos parte nervosa, parte vascular, fizemos um corte, né, um corte agora frontal e trouxemos para cá, tá bom? Então, nesse corte frontal, nós estamos olhando literalmente, né, de frente agora para os elementos que estão dentro do seio, eles incisados, né, no sentido frontal ou coronal, para que você possa ter uma percepção, né, em questão de altura, qual é o posicionamento e quais são os elementos que eu vou encontrar aqui. Então presta atenção, nós vamos começar por uma estrutura vascular, que nós falamos na nossa última aula, né? Quando nós estávamos estudando essa parte meninge, a parte de circulação encefálica. Na última aula, quando nós falamos de circulação encefálica, nós mencionamos este vaso aqui, ok? Este vaso é a carótida, né? A carótida interna. Então, só para lembrar você, na parte interna do seio cavernoso, nós vamos encontrar uma parte da carótida interna, ok? E como é o nome dessa parte da artéria? Lembra que nós denominamos as artérias, né, em algumas partes, né, separamos ela em partes? Nós tínhamos a parte cervical, tínhamos a parte petrosa, e aí vinha essa parte, que é a parte cavernosa, e por fim a parte cerebral. Então nessa imagem você enxerga a parte cavernosa e você enxerga a parte cerebral. Então significa que dentro do seio cavernoso nós temos uma artéria. E que artéria é? A parte cavernosa da carótida interna. Isso é muito importante. A partir dela, você vai fazer um movimento agora na lateral e você vai perceber 5 elementos neurais, que são 5 nervos, ok? Nervos periféricos que nós vamos encontrar aqui, nervos cranianos, e que eu preciso muito que você consiga visualizar quais são esses nervos, tá? Porque esses nervos eles vão se relacionar diretamente, né, com a sintomatologia que nós falamos, que o paciente pode apresentar em função de um problema localizado neste seio e, por consequência, comprimindo esses nervos. Então vamos elencar aqui nessa imagem, né, quais são esses nervos e vamos pensar um pouco sobre as funções que eles teriam aqui para a gente poder ter percepção de sintomas. Então observe, quando nós vamos para esta região aqui, ó, que é o nervo que se localiza na porção mais alta aqui do seio cavernoso, eu quero que você pense neste nervo que está aqui, ó. Então esta estrutura neural aqui equivale a este nervo aqui, e eu vou denominá-lo de nervo óculomotor, tá bem? O nervo óculomotor, ele tem importância para você em movimentos do meu globo ocular, então ele vai controlar músculos extrínsecos do meu olho, e ele vai levar dentro dele também uma via parasimpática para controle da pupila, ok? Então, o controle pupilar está muito vinculado à ação, né, de comandos nervosos que vão trabalhar, vão circular por dentro dessa estrutura neural que é o nervo óculomotor, tá bem? O nervo óculomotor, só para você se localizar, ele vai inervar todos os músculos, né, da parte extrínseca do olho, exceto o reto lateral, ok? Ele não vai trabalhar o reto lateral e não vai inervar também o músculo oblíquo superior, tá bom? Os outros músculos, né, o oblíquo inferior e todos os demais músculos com o nome de reto, reto superior, reto medial, reto inferior, todos eles serão inervados pelo óculomotor, tá bom? Então isso é muito importante para você poder pensar, né, depois em situações clínicas que poderão estar frente a você com o seu paciente. Logo depois do óculomotor, você descendo um pouquinho aqui na imagem, né, na parte inferior dele, você percebe um nervo já de calibre reduzido,
ele é equivalente a essa estrutura fininha que você está vendo aqui na imagem. Olha só, vamos aumentar aqui um pouquinho, ó. Este fininho aqui na imagem, ó, que eu vou denominá-lo como nervo troclear, tá? Então eu tenho o óculo motor aqui e o nervo troclear aqui. O nervo troclear, pessoal, ele vai inervar um músculo extrínseco do olho, que é aquele que tem o seu tendão passando por um elemento anatômico chamado tróclea. Então eu quero que você guarde essa relação. O nervo troclear inerva o músculo que tem o seu tendão passando pela tróclea. Qual é o músculo? O músculo oblíquo superior, tá bem? Esse é o músculo que o nervo troclear vai inervar. E na sequência, logo abaixo aqui, ó, na parte inferior da carótida interna, a parte cavernosa, eu tenho mais um nervo também, né, com seu diâmetro reduzido em relação ao óculo motor, que equivale a esta estrutura aqui, ó, que você enxerga ele mais centralizado, né, ó. Aqui é ele de um lado e ele do lado contralateral, ó, que é o nervo abducente, tá bom? Então o nervo que fica próximo à carótida, parte inferior dela, é o nervo abducente. E o nome dele fala para você o que é que vai acontecer, não é? O nervo abducente inerva o músculo que faz a abdução do globo ocular. E para eu ter a abdução do globo ocular, o músculo que vai puxar é o músculo que está na face lateral da órbita. Então é o reto lateral, tudo bem? Então, qualquer problemas relacionado, né, à abdução do olho, nós temos que pensar no nervo abducente. Qual o músculo que estaria deixando de ser inervado? O reto lateral, tudo bem? Deu para compreender isso? Vão acompanhando então isso, tá? Porque o seu paciente ele poderá ter comprometimentos, não é, do seio, o seio poderá, alterado, comprimir elementos nervosos e os elementos nervosos comprimidos deixarão de executar a sua função. Então, se eu comprometo o abducente, eu vou deixar de fazer a abdução. O que vai acontecer com o olho? Ele será puxado em adução. Então, muitas vezes você pode ter um paciente apresentando um estrabismo que é convergente. Por quê? Porque ele perdeu a força de tração em abdução, por conta de lesão do nervo abducente. Ou ele pode ter um estrabismo que é divergente. Por quê? Porque eu tenho a manutenção do nervo abducente, mas perdi o nervo óculomotor. Então, enquanto o óculomotor faz, né, o movimento no sentido de aduzir, o abducente faz em abduzir. Se eu perco um deles, eu desequilibro esses movimentos. E o movimento que vai estar presente é aquele, né, a posição do olho que vai estar presente é aquela que é a favor do nervo que não foi lesado sempre, tá bom? Não se esqueça disso. Avançando de novo aqui para a parte inferior, na lateral do seio cavernoso aqui, olha só, bem próximo já da face medial do temporal aqui, ó, nós vamos encontrar duas estruturas nervosas grandes, tá? Esses dois nervos, eles são ramificações de um nervo craniano que é o trigêmeo, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, o ramo oftálmico, que é a ramificação, né, a divisão V1 do trigêmeo, e o ramo maxilar, que é a divisão V2 do trigêmeo, tá bom? Então os dois elementos nervosos estão passando aqui também. O nervo oftálmico, que vai inervar região interna da órbita, né, vai enviar ramificações supraorbital e supratroclear para fazer também toda a parte sensorial da região frontal aqui da pele do meu crânio, né? E o nervo maxilar, que está aqui, que é um nervo muito importante, né, em estabelecer toda a parte sensorial da região que envolve cavidade nasal, né, que envolve parte do palato, né, região palatina aqui do seu paciente, né, e que poderá ter alterações dolorosas, né, de percepção sensorial nessas regiões, tanto da cavidade nasal quanto do teto da cavidade oral, ou, se você preferir, assoalho da cavidade nasal, tá bom? Então esses são os elementos que estão se relacionando diretamente com o seio. E o comprometimento dele poderia trazer para você, ali no seu paciente, durante uma avaliação física, alterações
sensoriais ou até mesmo de motricidade, se nós estivermos falando dos 3 primeiros nervos. Então, só para a gente fazer um fechamento rápido, notem que os 3 primeiros nervos que nós falamos, né, o oculomotor, o troclear e o abducente, apresentam, né, um componente motor. Então, são perdas motoras que você vai encontrar durante uma avaliação. Enquanto isso, o ramo, né, oftálmico e maxilar do trigêmeo te daria perdas sensoriais nesse mesmo paciente seu. Então pode ser que todos os elementos estivessem envolvidos e uma série de sintomatologias ou sinais estariam presentes. Mas pode ser que apenas uma estrutura estivesse sendo potencialmente comprimida e apenas uma desses sintomas que nós mencionamos aqui pudesse aparecer para você durante a avaliação. Então é muito importante que você perceba, não é, as minuciosidades, né? Existe um detalhe, né? Esse detalhe ele é em virtude de qual parte neural, né? Qual nervo estaria envolvido nisso? E faça as correlações devidas nesse momento.